Chegamos ao terceiro bloco do videocast Pega o Bizu pro seu futuro. Lembrando que esse programa está sendo transmitido pelo YouTube, pelo Spotify, mas também estamos nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. É só seguir a gente para acompanhar as novidades, @PreviOficial. Professor, eu queria propor aqui um exercício para você falar um pouco sobre ações, né? Quais ações que o Magno de hoje pode fazer para ter um futuro financeiramente mais estável, mais equilibrado? Legal. Olha, uma coisa que eu acho muito legal é um exercício de a gente conversar com o eu do futuro. Então, vou fazer um exercício simples aqui. Imagina que uma pessoa de 40 anos, né, tá ali numa idade legal, uma idade de maturidade e tal, já viu algumas coisas da vida. Se ela tivesse a chance de conversar com ela mesma, Érica. Érica, você tem hoje 40 anos. Se você tivesse a chance de conversar com a Érica de 20 anos de idade. Ih, nem lembro mais. Você acha que você teria alguns conselhos para dar para a Érica de 20 anos? Dá para escrever um livro, hein? Bastante coisa, né? Minha filha, pelo amor de Deus, faça isso, não faça aquilo, né? Essa amizade não faz sentido. E um monte de coisa eu teria para dizer para ela, certo? Sem dúvida. Beleza. Isso não dá para acontecer, isso é impossível. Mas tem como a Érica de 40 anos conversar com a Érica de 60 anos, por exemplo. Então hoje você está conversando com a Érica de 60 anos e falando para ela assim: Érica, dona Érica, eu vou cuidar da sua vida. Beleza? Como é que você vai fazer isso? Eu vou cuidar a partir de hoje. Então hoje eu vou fazer um plano. Pode ser um plano previdenciário, pode ser um plano de investimento, um plano financeiro que vai gerar um retorno nesse tempo. 20 anos é bastante tempo. Então, um exercício mais simples ainda. Agora, para você, jovem, que aí você vai responder a pergunta e vai dar uma atividade prática para quem está assistindo a gente. Então, se você está começando a sua carreira, você tem 20 anos de idade agora. Hoje você vai começar a salvar R$500 por mês. No Brasil, a gente tem uma taxa chamada taxa Selic, né, a taxa mãe da economia. Ela tem uma média em torno de 11,25% ao ano. É a média. Hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, esse videocast, ela hoje está 14,25%. Mas, historicamente, ela está acima de 10%. Então, eu vou usar uma referência 10 como exemplo. Se hoje você guardar R$500 por mês, tendo uma taxa média ao longo de 30 anos... Pô, mas Magno, demora muito tempo, 30 anos. Todo mundo fala que demora tempo, né? Vocês lembram, 30 anos atrás, vocês estavam fazendo? Parece que foi outro dia, né? Né, Ludmila? Pra mim, parece que foi outro dia. Eu falo, meu Deus, 30 anos atrás eu tinha ali em torno de 15 anos. Pois bem, R$500 por mês, se você fizer isso por 30 anos, em 30 anos você adquire um patrimônio milionário. Dá 1,3 milhão. Então, talvez você vai ser o primeiro milionário da sua família aos 50 anos. Você conhece muita gente com 50 anos que tem um patrimônio de R$1 milhão? Você pode ser essa pessoa. Isso é exercício matemático. E a verdade é que, se você começar essa disciplina, você vai chegar com 30 anos, muito antes, na verdade, dos 30 anos, nesse patrimônio. Porque você já... Imagina se você ainda tivesse alguém para colocar mais 500. Exatamente. Lude. No Banco do Brasil é assim, né? O funcionário, ele tem R$1 e tem gente que fala assim, não quero entrar não. Eu quero ficar sozinho mesmo. Vou economizar dinheiro do patrocinador. Sozinho. O empregador, deixa o empregador sozinho, pobrezinho, vamos deixar ele lá. Então, isso é uma baita oportunidade, né? Se o teu parceiro tá chegando junto com você. Então, assim, o que eu diria pro Magno do futuro eu vou cuidar da sua vida. Eu comecei esse exercício hoje. E eu convido você a fazer a mesma coisa pro seu eu do futuro. Ao invés de ficar cuidando da vida dos outros. Perfeito. E eu chamo isso, para ficar mais intimista ainda, de boleto eu. A gente paga boleto de luz, boleto de água, boleto de uma opção de coisa. Então pague o seu boleto eu. Que ele seja o primeiro da sua lista do orçamento. Paga o boleto eu. Legal, muito legal. Gostei do boleto eu. Lude, agora você. Vamos pensar aí na Lude lá de Engenho de Dentro, né? Vamos trazer a Lude de Engenho de Dentro. Lá de 74, na década de 70. Nossa, faz tempo, hein, amiga? Nossa. Mas tá certo. Vamos pensar. Qual que é o conselho que a Lude do passado, que você daria para a Lude do passado, se você tivesse essa vários, condição? Né, Érica? Nossa, vários. Tudo que a gente poderia ter feito. Primeiro, levar os números da Mega Sena para ela, que afinal de contas... Eu já sei, né? Já resolvia, né? Mas aí não tem número da Mega Sena. Não tem. Pois é, mas planejamento, né? Planeja a sua vida e não desista, como eu falei no início. Não, tenta planejar, porque mesmo aquele R$1 que para você era pouco e que não seria suficiente para fazer nenhuma reserva, vai ser. Então, qualquer economia, ela é válida, sobretudo se a gente tem bastante tempo, né? Então, isso eu falaria para a Ludmila do passado. Guarda dinheiro,
e não desiste. Na primeira vez que tiver uma emergência, você abandonar aquele acumulado que você já teve e desistir. Isso que é legal. Não desista também. E pro pessoal que está assistindo, né, que já são associados da Previ, vamos supor que a pessoa, né, se associou, entendeu a oportunidade, né, que é se associar à Previ, mas aí vamos supor que essa pessoa passou por alguma dificuldade, né? Ela tem alguma possibilidade de, dentro ali do plano, fazer alguma modificação? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que a gente tem um tempinho aí, dá para você trazer um pouco dessa visão. Sempre deixar, não perder do foco, né? Não perder no radar. Acontece muito que alguns colegas, eles têm alguma dificuldade, alguma emergência, algum problema, e zeram uma contribuição adicional que é super importante para a carreira. A gente está falando da 2B aí, no caso, né? Exatamente, né? E essa pessoa zera, e como não é algo que está sempre ali presente, que a gente cuida mais da carreira do que da nossa aposentadoria, a verdade é essa, a gente sabe que a realidade do colega do banco é uma realidade de trabalho, de muita, né, de cuidar da carreira, né? Então, ele não está ali o tempo inteiro pensando no plano de previdência dele. Então, aconteceu alguma emergência, ele zerou aquela contribuição adicional e depois nunca mais viu. Importante sempre verificar se a tua contribuição adicional, a 2B, ela está no máximo. Porque o patrocinador, o nosso empregador, ele faz a contribuição naquele mesmo valor. Portanto, se você deixar zerado aquela contribuição, você vai perder a contribuição do patrocinador também. Então, é uma boa medida você sempre consultar o número, os valores das suas contribuições para ver se você está fazendo a contribuição no máximo. Sim, e o aplicativo lembra isso, né? Por isso que a importância de ter o aplicativo, porque ele vai dando esses lembretes. Exatamente, exatamente. Bom, então ainda dá tempo de mais uma pergunta, Magno, dentro desse bloco. A gente está falando bastante sobre alguns desafios, né, para se planejar financeiramente e tal. Se fosse possível você resumir, qual que seria o passo a passo que você diria aí para os jovens que estão buscando essa informação de qualidade para se planejar? Qual seria um passo a passo para a gente ter um planejamento financeiro de sucesso, especialmente para as pessoas que estão vivendo aí um cenário de dificuldade financeira, de endividamento, enfim? Legal. Todo planejamento, para mim, sempre a metodologia que eu utilizo, que eu acredito, né, é começar pelas saídas. O segredo, falei no início, o segredo está no custo. Então, vamos falar de uma parada prática que a pessoa pode fazer. Falei sobre exercício de você usar papel e caneta, ou planilha, ou aplicativo, ou o grupo do WhatsApp deu sozinho. Tudo isso funciona. Depois que eu tenho ali elencado, tudo bonitinho, em relação às minhas saídas, seria interessante eu classificar. Beleza, então eu vou classificar, eu gosto de classificar em 4 partes. As que são fixas, quais são as saídas fixas? Todo mês vem o mesmo valor. Se eu pago o aluguel, por exemplo, todo mês o aluguel é o mesmo valor, não consigo negociar isso. Então, isso é uma saída fixa. E eu também tenho saídas variáveis, né? Então, saídas variáveis são aquelas, como o nome está dizendo, vão variando ao longo dos meses. Então, já tenho 2 caras aqui. Eu também vou ter um espaço para saídas extras. É aquilo que está acontecendo pontualmente. Aconteceu no mês de janeiro, mas não acontece em fevereiro, março, abril. Então, isso aqui, normalmente, quem cuida é a reserva de emergência. E eu sei que você tem uma reserva de emergência, então você está ligado no que eu estou falando, beleza? Se você não tem, já deu bisu, como é que você pode fazer isso? E a última são as saídas, as despesas adicionais, que são as não essenciais. Aí eu estou falando de praia, cinema, viagem, a parte boa da vida, beleza? O iFoodzinho da vida. Toda essa história, isso são não essenciais. Quando você tem tudo isso elencado e classificado, aí você vai fazer o diagnóstico para descobrir se está ou não no vermelho. Vamos supor que você esteja no vermelho. Se você não estiver no vermelho, é mais fácil. Mas se você estiver no vermelho, onde é que eu ataco primeiro, né, de maneira prática? Naturalmente, os adicionais, esses não essenciais. Então, o que você vai fazer ali é ou eliminar alguns deles ou diminuí-los, colocar uma metinha ali para eles. Então, se, por exemplo, eu estou saindo toda semana para ir para o barzinho, para o restaurante, talvez eu não consiga fazer isso. Meu custo de vida, o meu salário não permita essa realidade. Então, eu vou ter que negociar isso. Talvez se eu saia 4, eu tenho que sair apenas 2 vezes. Ou, em alguns meses, nenhuma vez. Então, eu vou trabalhando cada um desses não essenciais, desses adicionais, e reduzindo isso. Depois eu ataco os variáveis, colocando metas para eles. Tem aquela história da luz que eu estava dizendo agora há pouco, da energia. Se a minha conta de luz vem 500, eu falo, cara, minha meta para o mês que vem é que ela venha 450, porque eu já tenho mais R$50 a meu favor. Então, eu vou negociando isso dentro do meu orçamento. E, por fim, falando só das saídas ainda, os fixos. Os fixos, eu costumo dizer que eles são binários. Então, ou ele está ou ele não está. Eu não consigo negociar o aluguel, mas eu consigo negociar um streaming.
Será que eu tenho Disney Plus, Netflix, tenho 4, 5 streamings, eu nem tenho tempo de assistir tudo isso. Sim. Então, talvez eu tenha que cancelar alguns desses. Tudo isso vai reduzir o seu custo. Mas, para eu ter uma vida financeira saudável, eu tenho que fazer 2 coisas. 2 operações matemáticas simples que todos nós conhecemos. Soma e subtração. Subtrair custo e aumentar a entrada. Então, eu tenho que estar atento à oportunidade de renda extra também. Eu preciso fazer mais dinheiro. Mas que eu não tenho nenhuma ideia do que eu posso fazer. Se você tiver 5 amigos, pergunta a eles uma habilidade que você possa oferecer como serviço ou um produto para vender no mercado e começar a fazer uma graninha. Se você aumenta a tua entrada e diminui a saída, naturalmente vai aparecer um saldo aqui. E é com esse saldo que, se você tiver endividado, que você vai negociar as suas dívidas. Posso falar um pouquinho sobre dívida? Pode, claro, vamos Tenho dívidas. Como é que eu faço para sair também, né? Para me livrar dessas dívidas? Elenca as dívidas e coloca... Bloqueia o amigo. Um amigo que pede emprestado. Aliás, não empreste dinheiro. Beleza? Dê. Ah, é, gente. Pode começar agora. Vamos. Deixa eu melhorar. Só empreste aquilo que você pode dar. Sim, sim. Beleza? Sim. Porque você guarda o seu dinheiro e guarda a amizade também, guarda o relacionamento, né? Mas vamos lá. Elencou. Tô devendo, não vou citar nome de... mas cartão de crédito, mercado, enfim, algumas coisas, né? Empréstimos e outras operações aí não regulamentadas, beleza? Fazendo isso, elenquei tudo. Agora, quem é a prioridade aqui nessa ordem? Comece não pelos maiores juros. Tem linhas de educação financeira que ensinam isso, não tem nada contra, eu só escolhi uma outra. A outra que eu escolhi é começar pelos maiores riscos, beleza? Então, se, por exemplo, o cara que peguei dinheiro com a agiota, uma operação, né, não regulamentar, isso é crime, mas beleza, isso acontece. Ok. Cara, ele é a primeira pessoa que eu tenho que pagar, porque envolve risco aqui, beleza? De vida, inclusive, né? Ok, tá aqui. Pago primeiro essa pessoa. Segunda coisa que eu vou pagar, outro risco, uma coisa mais leve, mais tranquila. Não estou pagando o condomínio de onde eu moro, do prédio que eu moro. Por você ter dívida de condomínio, você pode até perder o seu imóvel. Então, isso é uma coisa de risco de perda. Então, eu venho elencando todos os maiores riscos. Acabaram os riscos, aí eu vou pelos maiores juros. Então, quando eu fizer aquela dinâmica no meu orçamento de aumentar a entrada, diminuir a saída, eu vou atacando essas dívidas que já estão aqui prontinhas, elencadas, prontas para receber esse valor. Essa é a maneira que a gente vem diminuindo as dívidas. Eu vou acrescentar uma coisa. Fala, Ludmila. Quando eu era muito, muito endividada, eu tinha cartão de loja, gente. Não faça isso. Cartão de loja é a coisa mais supérflua que você pode ter na sua vida. E os juros mais altos que existem, porque não são os que existem, mas são juros altíssimos. Então, assim, quando eu comecei a resolver a minha vida financeira, a primeira coisa que eu fiz foi liquidar meus cartões de loja. Gente, tem só do Banco do Brasil, para que ter outro? Exatamente. Ele já funciona para tudo. É só um cartão. Para que eu vou ter mais de um cartão? Não é necessário. Então, assim, adicionalmente ao risco de vida e aos juros maiores, procure eliminar esses cartões, essas dívidas supérfluas e esquece, abandona isso, não faça. Porque, de fato, são despesas que são além do consumo, né? São além do consumo. E, de fato, são juros muito altos. Então, eu acrescentaria nessa lista também... Eliminar esses carinhas. Esses cartões muito supérfluos. Aliás, muitos cartões, né? Hoje muitos cartões, né? Não tem necessidade de ter muito cartão, para que isso? Isso aí. Né? Bom, passou muito rápido, mais uma vez, né? Terminamos aí o terceiro bloco desse bate-papo, que tá muito bom. Tá bom aqui na frente das câmeras e fora delas também, né? Queria pedir aí para todo mundo compartilhar o conteúdo com amigos e familiares, né? Não fique com esse bizu só para você. Do ponto de vista de investimento, né, professor, a gente pode falar que é um investimento com retorno garantido, né? Com certeza. É custo zero, não custa nada compartilhar. Então, você compartilha conhecimento de qualidade, né? Informação que vai provocar aí uma reflexão para os jovens e que certamente vai fazer diferença na vida deles, né? A gente continua no próximo bloco. Até lá.